Bora lá. Vou mostrar para você o modal verbs. O que é esse modal verbs? Existem vários aqui. Existe o can, o could, o may, o might, o must, o should. Por que eles são tão importantes? Porque ele vai mostrar possibilidade, direção, obrigação. Você vai utilizar em situações diferentes e usa no dia a dia. Então, entra nos pilares importantes para você se tornar fluente em inglês. Você vai usar no dia a dia. Assim que você pegar a base do inglês, você vai observar, caramba, não tem como viver sem o modal verbs. Pois é, então eu preciso, nessa aula, explicar para você com calma, você sair daqui sem nenhuma dúvida. Então, bora começar com calma aqui. O que é que o modal verbs? São verbos auxiliares que mudam o sentido no verbo principal. Vamos lá, estrutura. A estrutura vai ser essa, simples. É o modal mais o verbo base, sem o to, não tem o to aqui. Eles não mudam com he, she ou it. Mais fácil, né? Você vê que ele não precisa mudar quando utiliza esses três sujeitos aqui. Vamos lá, o can. O can é para habilidade ou permissão. Então, você pode fazer alguma coisa, tem uma habilidade. Permissão, quando você pede, tá bom? Óbvio. Tô falando óbvio aqui, mas vamos lá, dar continuidade. O could é uma possibilidade, é um passado do can. E o may e o might são possibilidades, tem a diferença entre eles, tá? O must é uma obrigação ou uma certeza. É um conselho, tá? Você vai usar, sempre que for dar algum conselho, você vai utilizar o should. E o primeiro exemplo aqui, I can swim. Eu sei nadar. É uma habilidade, você está falando. Eu sei nadar. Ou eu posso nadar. Geralmente a tradução ao pé da letra seria poder, tá? Can significa mais poder. Eu posso nadar. Vamos começar com o can e could. O can, habilidade ou permissão, como eu falei para você. I can speak English. Eu sei falar inglês. Eu posso falar inglês. You can use my phone. Você pode usar meu telefone. E o could também, você pode utilizar também para uma possibilidade futura. Então, entre o passado, tá? Você vai usar como podia ou poderia. Vamos ver exemplo aqui. It could rain later. Pode chover mais tarde. Tá bom? Foi utilizado de forma correta aqui. E a diferença entre o may e o might são usados para possibilidades. São bem parecidos, só que o might é quando você não tem total certeza. Vamos então ver aqui. It may snow. Pode nevar amanhã. Tem alguma previsão, então você está falando. Pode, tem uma possibilidade. She may come to the party. Ela pode vir à festa. Existe uma grande possibilidade. He might be late. Ele pode se atrasar. Aqui o might é quando você, tipo, vamos jogar porcentagem aqui, números. A pessoa já se atrasa, né? Então você já fala assim, eu acho que tem grande... A pessoa não se atrasa tanto assim. Então se ela não se atrasa tanto assim, aí um momento ou outro ela acaba se atrasando. Você fala que ele pode se atrasar. É algo que não acontece com tanta frequência. We might move to another city. Podemos nos mudar para outra cidade, tá bom? É uma conversa, uma possibilidade. Foi colocada na mesa. Não existe a certeza disso, menos certeza ainda. Mas aí quando você tem uma obrigação ou então tem a certeza disso, aí você vai utilizar o must. O must é algo mais forte, tá bom? Algo mais certo. E o must wear a seat. Você deve usar cinto de segurança. É uma obrigação. Então o must foi bem utilizado. Students must study for the test. Estudantes devem estudar para a prova. Eles têm a obrigação de estudar para a prova, senão vão reprovar. It must be love. Isso deve amor, quando é certeza, tá? Se não é certeza, então você não vai utilizar o must que não é certeza de amor. Esquece, tá errado, não é must, é enganação. Você está perdido, então não vai utilizar o must, somente quando você tiver a certeza. Então você falar para o seu colega, it must be love, isso deve ser amor. Então você está falando para ele que talvez isso realmente é amor, ele está apaixonado. Foi bem utilizado aqui. E o should? O should é usado para dar conselhos ou recomendações, tá bom? Quer dar dica para alguém? Conselho? Então está utilizando o should de forma correta. You should eat more vegetables. Você deveria comer mais vegetais. Conselho, vai comer, vai ser mais saudável. Então tá muito bem recomendado. He should study harder. Ele deveria estudar mais. Se ele não estudar, ele vai reprovar. Então tá dando um conselho. They should visit that museum. Eles deveriam visitar aquele museu. É um conselho. Você tá aqui na cidade, eu acho que eles deveriam visitar aquele museu lá. Tá legal aquele museu lá. Então tá recomendando. Então é algo recomendável, tá bom? Mas não existe obrigação aqui. Então você pode confundir com o must? Talvez. O should aqui acho que é o que menos vai causar confusão com vocês, tá bom? É realmente para um conselho ou uma recomendação. Se a pessoa tiver a obrigação,
Aí vai voltar para o must. E a gente chega nessa etapa aqui que a gente entendeu o can, o could, o may, should, might, que são ferramentas que você vai utilizar no inglês todos os dias, tá? Você quer dar o conselho para alguém, já sabe qual usar, quando você quer obrigar alguém a fazer alguma coisa, já sabe o que usar. Quando você tem alguma habilidade ou quer ser um pouco mais gentil, né? Ou então se quer falar de algo que não tem certeza assim, não tem tanta certeza, então você vai utilizar o termo correto. Tá com dúvida? Vai revisar aqui a aula. Pode pôr a aula em 0.5, ver a aula quantas vezes quiser, põe lenta aí na velocidade, escreve tudo aqui, escreve aqui abaixo, se você tiver alguma dúvida sobre essa aula.